Olá pessoal, então vamos falar agora da próxima força intermolecular, né? Então, o que seria a força dipolo-dipolo? Então, essas interações serão entre moléculas polares. Então, duas moléculas polares, seja duas moléculas iguais ou duas moléculas diferentes, quando eu tenho uma mistura, tranquilo? Desde que sejam duas moléculas polares. Então, tá aqui. Eu posso ter duas formas, né? Eu posso ter as moléculas polares estacionárias ou em rotação. Então, vamos observar o que seria isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula do clorometano, né? Então, essa molécula é uma molécula polar. Por que ela é polar? Então, aqui, ó, eu tenho um momento de dipolo resultante da ligação polarizada entre o hidrogênio e o carbono. Apesar de ser pequena, ela é polarizada, então eu tenho três, né, vetores nesse sentido que se somam já para cima. Além disso, eu tenho mais um vetor momento de dipolo entre o carbono e o cloro, que vai gerar esse formato aqui. Essa forma aqui, que eu acho que eu não cheguei a falar ainda para vocês, é o mapa de potencial eletrostático. Isso daqui ele vai dizer, ó, a cor de tom mais azul é a carga de densidade, é a densidade de carga positiva na molécula, e aqui a cor mais avermelhada é a densidade de carga negativa. Então eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Agora vamos imaginar diferentes moléculas de clorometano, né, umas em relação às outras. Então, o que vai acontecer? Elas vão tender a se orientar um polo positivo com um polo negativo, o que é normal. Então, da mesma forma que o íon fazia com que a molécula, né, se orientasse, agora eu tenho duas moléculas e elas vão tender a se orientar. E olha só que interessante, a energia potencial é proporcional ao momento de polo elétrico das duas moléculas. Se for o mesmo, é simplesmente m, né, ou mi ao quadrado. Mas por que é M1, M2? Porque eu posso estar comparando uma molécula polar com outra molécula polar diferente. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que são duas de clorometano, então é mi ao quadrado, porque o momento dipolar é o mesmo. Só que agora a dependência da distância é ao cubo. Ah, professor, mas o que quer dizer isso? Bom, quando eu tenho um cátion de uma molécula polar, esse cátion tem uma carga formal mais forte, essa interação é mais forte com a molécula. Então, ela vai fazer essa orientação ser a uma maior distância, mesmo ainda ser pronunciada. Agora, eu tenho uma carga parcialmente negativa e uma carga parcialmente positiva. Essa interação precisa ser mais próxima para que ocorra essa interação e que ela seja pronunciada, tenha algum valor. Então, essa interação ela é mais fraca do que a anterior. Por quê? Porque eu estou tratando de moléculas que têm uma carga parcialmente positiva e parcialmente negativa interagindo uma com a outra. Antes, eu tinha uma carga formal positiva e formal negativa. É diferente. Tranquilo? Então, aí eu vou ter, ó, tanto quando eu olho para elas paralelas ou elas na sequência uma da outra, elas vão se orientar. Isso quando eu estou falando num sólido. Quando as moléculas vão solidificando, elas vão diminuindo a distância entre elas. Olha bem. Gás distante, líquido e sólido. Quando elas vão se aproximando para ir para o estado sólido, né, essa interação vai fazer com que elas vá se orientando. Essa interação intermolecular vai fazer com que ela se oriente. Isso no sólido. Mas no líquido, bom, no gás e na fase líquida, elas têm uma maior mobilidade. Elas podem ter uma rotação, como aqui representada. Olha só, aqui está ela sendo representada. Só que o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu tenho essa molécula aqui e a vizinha dela.
Ambas estão rotando, mas vamos imaginar que essa daqui, em algum momento, permaneça mais fixa. Do lado, ela vai tender a ter uma orientação igual, igual não, invertida dessa daqui. Para quê? Para diminuir a energia. Neste caso aqui, olha só, essa orientação é de alta energia, porque o polo positivo está com polo positivo. Nesse caso, é de mais baixa energia, por causa que o polo positivo está com polo negativo. Isso tende a ser favorável esse aqui. Só que esta energia, como agora eu tenho uma maior distância entre eles, ela é dependente da sexta potência. Ou seja, essa orientação, essa energia entre duas espécies que estão no estado líquido ou gasoso, mais ainda no gasoso, né? Depende muito mais da distância do que propriamente da intensidade das cargas, né? Dos momentos dipolares, tá? Que aqui não é uma carga, é do momento dipolar. O que vai acontecer? Então, quando eu tenho no sólido, a distância é menor, então a energia potencial ela é proporcional à terceira potência, e aqui é proporcional à sexta potência, ou seja, depende muito mais da distância nesse caso do que propriamente dos momentos dipolar da molécula. Até porque quando eu estava comparando, eu estou comparando este caso, que é a mesma molécula daqui. Então eu vou ter μ ao quadrado. Então é importante que a gente lembre que a energia do dipolo, a força dipolo, é menor do que a íon dipolo, e isso se deve ao íon ter carga formal. Então essa atração vai ser muito mais forte, então ele automaticamente vai atrair a molécula a uma maior distância. Então, ou seja, então não é tão dependente da distância. Por quê? Porque ele consegue atrair a molécula a mais longe. Agora, dipolo, como eu tenho uma carga parcialmente positiva e parcialmente negativa, ela é muito mais dependente da distância. Então, eu preciso aproximar a molécula para que ela sinta atração uma pela outra. Senão, ela não vai ter essa atração. E, obviamente, a energia potencial é muito mais fraca quando eu tenho no estado gasoso e líquido. E isso faz sentido. Agora, o que precisa ficar claro quando eu volto aqui para mostrar para vocês? Que quando eu quero separar íons e moléculas, eu preciso dar uma maior energia que quando eu tenho que separar duas moléculas polares. Que, por sua vez, eu preciso dar mais energia do que quando eu tenho no estado líquido. Por quê? Porque ele depende muito mais da distância. Isso quando eu comparo o íon dipolo com dipolo. Tranquilo? Então, isso que precisa ficar claro para vocês. Bom, o que a gente pode olhar aqui? Que isso vai influenciar justamente nas propriedades físicas das moléculas. Olha que interessante. Quais dos isômeros a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Isso eu trago esse exercício justamente para vocês verem o quanto isso vai influenciar no nosso cotidiano. Então aqui eu tenho o para-clorobenzeno e o 8-diclorobenzeno. São isômeros, ambos têm o mesmo número de carbonos, hidrogênios e cloros do que esse aqui. A gente já viu o que são isômeros. Bom, no para, eu vou ter aqui um momento dipolar nesse sentido, outro nesse, outro nesse, outro nesse, ou seja, do hidrogênio ligado a este átomo de carbono, do outro hidrogênio ligado a esse átomo de carbono. E entre esse carbono e esse cloro eu tenho um momento dipolar para cá e aqui para cá. O que vai acontecer? Este anula este, este anula esse e esse anula esse. Essa molécula é apolar. Nesse sentido aqui, eu tenho um momento dipolar nessa molécula, né? Eu tenho neste sentido um momento dipolar. Então, essa molécula é polar. Então, o que vai acontecer? Pensem comigo. Se uma molécula tem um polo positivo e um polo negativo, quando eu aproximo duas iguais,
elas vão se orientar e vai existir uma atração entre elas. Mais forte do que nesse caso aqui, que ele não tem um polo positivo e um polo negativo. Essa molécula não vai interagir tão fortemente com outra molécula porque não existe a atração de cargas opostas. O que vai acontecer? Como essas moléculas estão sente maior atração uma pelas outras, eu preciso dar maior energia para essa entrar em ebulição do que essa daqui. Tranquilo? A mesma coisa vai acontecer com essas duas moléculas aqui. O cis-dicloroeteno e o trans-dicloroeteno. Olha só. O hidrogênio está sendo atraído pelo carbono. Esse hidrogênio atraído pelo carbono. Então, eu já tenho um vetor nesse sentido aqui, daqui para cá. Do carbono para o cloro, do carbono para o cloro. Ou seja, se soma mais um vetor. Então, eu tenho um momento dipolar nesse sentido aqui. Essa molécula é polar. Agora aqui, um momento dipolo nesse sentido para cá e nesse sentido para lá. Ou seja, os dois se anulam. Tá um assim, outro assim. Agora aqui, um momento dipolar para cá e um momento dipolar para cá. Eles estão assim. Também se anulam. Ou seja, o momento dipolo elétrico dessa molécula é zero, ou próximo de zero. Essa molécula é apolar. Se nesse caso ela é polar, então ela tem dipolos, né? Que é um sinônimo, ela vai sentir atração uma molécula pela outra e isso vai fazer com que elas estejam mais unidas. Eu preciso dar mais energia para separar. Então, o ponto de ebulição dessa molécula é maior do que o ponto de ebulição dessa daqui. Por quê? Porque aqui eu estou falando, ó, o momento dipolar, a distância é a mesma. Né? Como eu estou falando ponto de ebulição, eu tenho a substância no estado líquido indo para o gasoso. Então, na sexta potência. Se fosse do sólido para o líquido, seria na terceira potência, porque são sólidos mais organizados. Então, o Mi dessas duas moléculas, duas de polares. Então, maior momento, maior energia. Aqui o Mi é pequeno, porque ele não tem praticamente, o Mi é quase zero. Então, esse multiplicado por esse vai dar um valor pequeno, dividido pela sexta potência, energia menor. Então, tá aqui, ó. Aqui tá os momentos dipolares que eu falei para vocês, né? Então, nesse caso, este e este se somam nesse sentido, esse e esse ainda somam mais ainda, molécula polar. Agora, este se anula com esse se anula com esse, então, momento dipolar igual a zero ou muito próximo. Nesse caso aqui, os dois se somam nesse sentido, nesses dois eles se anulam, porque são iguais em lados, em módulo igual, mas orientação invertida. Tranquilo? Bom, aqui as duas moléculas polares de maior ponto de ebulição, tá? Justamente por causa do Mi aqui, ó, diferente de zero. E agora vamos falar das interações de London ou dispersões, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando de moléculas apolares, tá? Umas em relação a outras. Então, olhem só, vamos imaginar aqui. As interações do dipolo induzido que ocorrem em moléculas apolares, são as dispersões, né, ou forças de London, elas vão acontecer da seguinte forma. Bom, o que precisa ficar claro? A gente falou entre um íon e um dipolo, né, no caso de uma molécula polar. A gente também falou de duas moléculas polares, que já é mais fraca. E aí a gente vai pensar assim, tá, então moléculas apolares não têm interação nenhuma. Não, existem. São as dipolo induzido, dipolo induzido. São as mais fracas entre todas, tá? Mas existem. O que a gente precisa olhar? Aqui está a dispersão das cargas em uma molécula apolar. Aqui eu tenho uma outra molécula polar. Essa, em relação a essa, não existe, não vai existir uma orientação. Mas, quando eu vou aproximando uma das outras, eu vou formando dipolo, ou seja, induzindo o dipolo nas demais, nas vizinhas, nas laterais.
dessa forma. Então, ó, essa molécula era que nem essa, a carga era difusa. Mas quando ela se aproxima da outra, ela vai fazer com que ocorra uma maior formação de carga negativa aqui e favorecendo a formação de carga positiva na outra. Da mesma forma, a carga negativa aqui favorecendo a formação da carga positiva aqui. Só que isso ocorre numa fração muito pequena de segundos e já vai inverter. A outra já vai ficar positiva e a outra positiva. Isso vai fazer com que elas existam uma atração muito fraca, mas exista, chamada de polo induzido de polo induzido. Então, se eu olhar a molécula isoladamente, como eu fiz anterior, quando eu olhei os dipolos, se existia um vetor momento de dipolo, não existe. Tá? Então, a molécula tem uma carga homogênea. Por quê? Porque os vetores se anulam. Mas, quando eu coloco uma molécula ao lado da outra, ela vai favorecer que ocorra a formação, ou seja, induzir a formação na colega. E a colega nela mesma. Então, isso vai ocorrendo para que ocorra uma interação. É as mais fracas, mas existe. Agora, do que vai depender isso daqui? Também da sexta potência, porque são as mais fracas que existem. Então, tanto as interações dipolo-dipolo em líquidos e gases, quanto as dipolo-induzido dependem da sexta potência. Tá? Mas agora, como eu não tenho cargas parciais, então eu não tenho μ, eu não tenho o Z, que é a carga formal, o que eu vou ter? A polarizabilidade. O que é a polarizabilidade? Eu tenho o núcleo e os elétrons na volta dos átomos que compõem essa molécula. Se essa molécula puder se distorcer, o que quer dizer isso? Que ela vai se deformar. Imagine aqui, ó, ela tem a carga negativa homogênea em toda a volta, porque o átomo é tridimensional. Mas, se a nuvem eletrônica puder vir para cá, eu vou ter uma maior densidade de carga negativa aqui e o núcleo está mais próximo dessa extremidade, deixando a carga positiva aqui. Mas quem são as moléculas que podem fazer isso? As que têm alta polarizabilidade. Mas vamos trocar em miúdos. O que seria uma polarizabilidade? Seria átomos extremamente grandes, que os elétrons da extremidade, né, elas estão tão distantes do núcleo que tem uma menor atração pelo núcleo, causados pela blindagem. Então, esses elétrons estão tão distantes do núcleo que tem várias camadas internas. Essas camadas internas de elétrons vão blindando os elétrons externos, que sentem pouca atração pelo núcleo. Então, eles podem ir um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, porque o núcleo não atrai eles tão fortemente. Então, vamos olhar aqui, ó, um exemplo. Então, eu tenho aqui a polarizabilidade das espécies divididos pela sexta potência. Vamos imaginar que tudo está fixo, o que está mudando é a polarizabilidade. Quanto maior o átomo, maior a polarizabilidade. Então, temos aqui, ó, CH4, CCl4 e CBr4. O tipo de ligação é a ligação covalente entre as três espécies, só que eu estou aumentando o hidrogênio, um átomo muito pequeno, por um átomo de bromo maior, mais gordo, e um intermediário. O que vai acontecer? Quanto maior a polarizabilidade, maior a possibilidade desse átomo formar uma carga positiva, uma carga negativa, ou seja, uma parcial positiva e negativa, fazendo com que ele interaja mais com a outra molécula e seja mais difícil separar. Vamos recapitular. Átomos menores são menos polarizáveis, então o que vai acontecer? Eu não tenho a formação da carga parcial positiva e parcial negativa induzida pela outra molécula. Então o que vai acontecer? Ele é mais homogêneo, não tem tanta interação, por isso que ele é gás a temperatura ambiente. Nesse caso, o cloro já consegue, porque ele é um pouco mais polarizável. E o que vai acontecer? Ele é um líquido a temperatura ambiente. Não é um gás, mas já é um líquido.
O bromo, comparado aos demais, é altamente polarizável. O que vai acontecer? Ele tem uma maior formação de carga, tem uma maior interação, se organiza melhor e ele é um sólido a temperatura ambiente. Da mesma forma que eu comparar aqui o gás flúor, cloro, bromo e iodo. Esses gases, flúor e cloro, são tão duros, tão pequenos, eles não conseguem fazer esse jogo para um lado e para o outro das suas nuvens eletrônicas, que eles não têm tanta interação, fazem com que eles sejam gasosos à temperatura ambiente. Já o bromo, gás bromo, por ser gordo, maior, ele já consegue ser líquido à temperatura ambiente. E o iodo, por sua vez, é o maior deles, então ele é altamente polarizável e por isso que o iodo é sólido à temperatura ambiente. Está aqui um exemplo também que influencia diretamente nesse tipo de interação, que é o comprimento da ligação. Ainda estou falando das interações de polo induzido, tá? O que vai acontecer? Aqui, quando eu falei aqui, eu estou falando de átomos maiores. Então, bromo é maior que o cloro, que é maior que o hidrogênio. Iodo é maior que o bromo, que é maior do que o cloro e o flúor. Por isso que eles são polarizáveis. Neste caso aqui, eu não estou falando nisso. O tipo de ligação é carbono e hidrogênio. Todos é formado carbono e hidrogênio. Só que aqui essa molécula é pequenininha. Aqui é uma molécula maior e uma molécula maior ainda. Essa molécula, a temperatura ambiente, é um sólido. Olha só, quando ele pega aquele bastão de vidro, foi introduzido no octadecano, e quando levantou ficou preso, porque ele é como se fosse uma gordura, uma pasta, uma margarina, né? Uma gordura sólida, né? Um composto sólido. Neste caso não é gordura, tá, pessoal? Uma substância sólida. Aqui, olha só, colocou o bastão de vidro, quando levantou, ele é tão viscoso que fica aquela gota, ó, porque ele está quase indo para o sólido. E aqui no pentano, ó, na estrutura 1, quando coloca, levanta, ele pinga e já não tem mais nada. Por quê? Porque ele é pouco viscoso. Então aqui eu teria uma estrutura, uma substância como a água, pouco viscosa. Aqui uma substância já mais viscosa, como se fosse um óleo. E aqui uma substância muito viscosa, já indo para o sólido, como uma margarina. Não chega a ser sólido como uma madeira, mas como uma margarina. Tranquilo? Isso por quê? Porque a área dele é maior. Então, a possibilidade de formar cargas positivas e negativas, né, induzir a formação na outra, é maior. Então, é a mesma coisa eu pegar um ímã grande e um ímã e comparar com um ímã pequeno. Dois ímãs pequenos atrai, mas quando tu vai separar é fácil de separar. Agora, dois ímãs grandes é muito difícil, o campo magnético é muito mais forte. Então, é exatamente isso. Moléculas com o mesmo tipo de ligação maiores têm maior interação por causa da área do que moléculas menores. E isso também vai ser influenciado não só pelo tamanho da cadeia, mas também pelo número de ramificações. Nesse caso, eu tenho o mesmo número de átomos de carbono, são isômeros, só que aqui ó, é uma cadeia aberta, linear, e aqui ó, eles estão mais agrupados. Então isso aqui é uma esfera. Se eu aproximar duas esferas, a área de contato entre uma e outra é menor do que dois bastões, né? Seria eu aproximar dois bastões, então a área de contato entre as duas é maior, exemplo dessa molécula, do que dessa daqui, que seria como se eu aproximasse duas esferas. A área de contato entre elas é muito menor. Está aqui representando o desenho, né, dessa área. Então, lembrando, polarizabilidade, átomos maiores têm maior tendência a formar essas cargas, então a interação é maior. Agora, quando eu comparo átomos iguais, que é nesse caso aqui, ó, tá? Ou seja, eu estou comparando uma molécula que é a ligação CH com CH. A diferença entre elas é que uma é linear e a outra é mais esférica.
A linear tem maior área de contato, maior interação. A mesma coisa quando eu estou comparando uma pequenininha com uma grande. Quanto maior a área de contato, maior as forças de London. Por isso que, se eu tiver uma cadeia extremamente grande, eu vou ter, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho o pentano, que é um dos componentes da gasolina, o pentadecano, tá? Que já é um dos componentes do óleo diesel. Olha a diferença, a gasolina é mais líquida do que o óleo diesel. E aqui o octadecano, um dos componentes da parafina que compõe as velas, né? Então, a partir de 18 átomos de carbono. Bom, todos são combustíveis. Tranquilo? Então, a gente viu as interações de polo induzido, as interações de dispersões de London. Na próxima aula, a gente vai ver as interações de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio.